Olá, como que você está? Eu desejo que muito bem, principalmente depois dessa música linda ao violão. Música é um alimento para a alma, para o espírito, e a boa música sempre deve ser a nossa escolha. Hoje teremos um bate-papo muito gostoso com a Aline Tomanic, lá na sua loja de pianos. Você vai conhecer sobre piano, diferença de piano e teclado. Não perca por nada, porque este é o meu, mas é o seu, no Universo da Música com Patrícia Valadão. Quantas vezes você já ficou na dúvida? É um piano? Não, é um piano de cauda? É um teclado? Ou então você fala, eu tenho um piano. Não, você tem um teclado. Ou então você fala, eu tenho um teclado. Não, você tem um piano. Essas dúvidas já rondaram a sua vida? Então confira esse bate-papo muito especial que eu terei com a Aline Tomanic. Não perca por nada! Então, do estúdio direto para cá, Lojas Tomanic, uma loja linda de pianos aqui na nossa BH. E hoje, você que sempre ficou com aquela dúvida, eu escolho um teclado, escolho um piano, esse piano é um teclado, esse teclado é um piano, enfim, teremos um bate-papo super legal com a Aline e ela falará tudo, ou quase tudo, sobre esse instrumento. Na verdade, gente, é o rei dos instrumentos. Aline, obrigada, viu, pela sua participação aqui conosco no Universo da Música. Queremos saber tudo sobre piano, viu? Patrícia, ótimo. A gente também, né, em nome da Pianos Tomanic, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre piano, que de fato é o melhor instrumento. Não é à toa que a gente escolheu, não né? Pois é. E eu queria, Aline, porque a gente não pode perder tempo, mesmo de tanta pergunta que tem, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse piano lindo que nós temos aqui, esse piano de armário, né? Nós sabemos que muitas vezes há anos atrás, as pessoas não tinham a orquestra tão próximo de casa ou à sua disposição. Às vezes era longe, precisavam ir a cavalo. Então, o piano era uma ótima solução para tocar as reduções das sinfonias que existiam e muitas vezes utilizavam o piano de armário, por ele ter esse formato, ocupar menos espaço, inclusive é o que às vezes tem na nossa casa também. A então maioria das casas. A gente quer conhecer um pouquinho sobre ele. Sim. Então, já que nós estamos começando pelo piano de armário, né, não vamos falar de um início cronológico. O piano surgiu lá em 1700 por um construtor de cravos. Né? E o que fez surgir o piano? O cravo, a gente teria aquelas pinças que, né, beliscavam as cordas e que não possibilitava a gente fazer sons fortes, né, e sons pianos. Então, ele teve a ideia, Bartolomeu Cristóforo teve a ideia de fazer com que essas cordas, ao invés de serem beliscadas, fossem percutidas, né? E aí nasceu o primeiro piano, né, que muito diferente do que a gente conhece hoje, né? Mais, né, o piano forte, enfim, menores, com um som bem diferente. E ele era no formato do cravo, no formato de um piano de cauda, né? E depois nós vamos falar sobre o piano de cauda. O piano vertical, ele já veio, né? O piano foi passando por várias transformações ao longo do tempo e uma delas foi o surgimento do piano vertical, que foi quando as pessoas começaram a ter os pianos nas casas, né? Então ele precisava ser um instrumento mais prático, que ocupasse menos espaço, que permitisse o estudo numa casa, né? Tanto que a gente vê até essa questão dos abafadores que nós vamos falar. Então ele surgiu disso, né? De um instrumento muito querido que é o piano, para que fosse também mais prático, que coubesse em vários locais, né? E com isso, inclusive, o valor também, né? O piano vertical tem um valor menor em relação ao piano de cauda, possibilitando que mais pessoas tenham, né? Por uma questão de espaço e valor também. E uma pergunta, em relação à caixa. Quanto maior a caixa, maior a sonoridade? Teoricamente, sim. Se a gente for pegar um piano com as mesmas configurações, os mesmos materiais, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem cordas e
feltros dos martelos que vão influenciar. Mas basicamente sim, a gente brinca que piano às vezes é vendido no metro, né? Ah. Porque você vai ter uma área maior de ressonância, né? Você tem aqui atrás, no caso dos pianos verticais, a gente vê na parte de trás do piano, você pode enxergar o tampo harmônico, né? Então, quanto maior esse tampo harmônico, né, maior a caixa do piano você vai ter, e também o comprimento das cordas, né, que também vai interferir nesse volume de som. Entendi. E Aline, as cordas mais largas representam os graves. Isso, a gente tem os bordões aqui, né? Bordões, tá. Que dá para ver que são bem diferentes das cordas da região aguda. A gente tem uma seção com uma corda só em cada, depois a gente tem 2 cordas para cada nota, e a partir da região média a gente tem 3 cordas para cada tecla. Tá. E eu gostaria também de mostrar para o nosso telespectador a função dos pedais. Sim, ótimo. Porque nós pianistas, como precisamos dos pedais? Sim, a gente usa o tempo todo, né? Eles interferem diretamente na nossa performance. Inclusive, muitos compositores já escrevem com a indicação de pedal. Como que ele espera que aquela peça seja executada, né? Exato. Então, também tem uma diferença no caso dos pianos verticais, né? Vamos começar pelos que são correspondentes. Sim. O pedal da direita é o pedal de sustain. Quando a gente aciona esse pedal, ele vai liberar todos os abafadores. Tá, eu vou sentar aqui para poder mostrar, né, para o nosso telespectador me posicionar. Então, na hora que eu posso apertar? Pode. Cada corda tem um abafador. Nós vamos mostrar isso no mecanismo também. Tá. Quando a gente aciona esse pedal, a gente libera todos os abafadores do piano, né? Todas as cordas. Então, quando você tocar, isso vai gerar uma reverberação. Toca um acorde com o pedal. Isso. Agora, olha, a sustentação que se cria, né? Linda. Aí agora você vai tirar o pedal e tocar esse mesmo acorde, sem o pedal. Isso. Acabou. Porque o abafador imediatamente encosta nas cordas e, né, tem hora que a gente precisa disso e tem hora que a gente precisa do pedal. Inclusive, precisamos de desenvolver uma técnica do pedal, porque se nós tocarmos com o pedal, né, abaixado, então as harmonias começam a misturar, por exemplo. Exatamente. Aí a importância, né, quando a gente está estudando o pedal, o básico, vamos falar assim, né, é trocar nas harmonias, né? É claro que nem sempre é exatamente isso, mas o básico, né, é que a gente troque o pedal, né, acione e solte para que não fique esse som embolado, né? Exatamente, que ela fique separada, né? Isso. Inclusive, às vezes o pedal é importante a gente experimentar, porque de piano para piano também vai ter um percurso, às vezes, maior ou menor, né? Verdade. Dessa distância. Então, algo que tem que praticar muito, porque às vezes o pedal, da mesma forma que ele pode ajudar, ele pode atrapalhar, Verdade. né? Ele pode atrapalhar uma passagem lá que deveria ser mais clara, enfim. Mas é uma função espetacular e assim, primordial do piano, e que a gente usa. Acho que o pedal que a gente usa com mais frequência, Demais. né? E o do meio? Vou apertar, O do meio, no caso do piano vertical, ele é específico, ele não vai ter essa mesma função no piano de cauda. Ele vai abaixar esse feltro, você tem até um dentinho para prender esse pedal, e isso para que você possa estudar, incomodando menos as pessoas da casa. Então fica um som bem mais suave, para que momentos que você não possa tocar um som muito alto, ou tem um vizinho que às vezes não gosta muito. Enfim, ele tem essa função de abafar o som mesmo, tá? E já o pedal da esquerda é chamado de unacorda, e nós vamos explicar esse nome quando estivermos no piano de cauda. Mas aqui, ó, aperta de novo. Ó, ele aproxima os martelos das cordas. Por quê? Porque aí você vai ter um controle maior dessa força da intensidade e consegue fazer pianíssimos de uma maneira mais clara, né? Sem perder ali a clareza do que você está tocando mesmo, né? Muitas vezes modifica até um pouco do timbre, né, Aline? Também. Então você consegue fazer aquele timbre suave, um pianíssimo com
qualidade, assim, né? Com uma resposta, sim, isso, sem implicar na sua resposta. Sim. E eu vi, Aline, que você tem é o mecanismo, né? Sim. Dos dois pianos, tanto de cauda quanto de armário. Isso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o mecanismo do piano de armário, que está tão bem exemplificado aqui, né? Sim. É interessante que aqui, né, a gente pode pensar que esse mecanismo corresponde a uma tecla, né? Ou seja, cada aqui, né? tecla, isso, cada tecla vai ter esse mecanismo, né? Olha como que a tecla funciona como uma alavanca, né? Ou uma gangorra, a gente tem um ponto aqui no meio. E na hora que toca, essa alavanca, né, aciona esse martelo. E tá vendo que na hora que acionou, olha o abafador ali, Patrícia. Ah, e o piano de armário, ele tem algumas limitações, que às Sim. vezes não comprometem tanto, mas para um pianista profissional, em um concerto profissional, é dependendo importante... do repertório, né? Ele vai ter uma limitação da própria construção dele. Como a gente falou, ele é uma adaptação do piano de cauda. Ele é até chamado de piano vertical, por isso, porque as cordas no piano de cauda estão na horizontal e o piano de armário, né, as cordas estão na vertical. Por isso o nome piano vertical, upright piano, né? E nesse caso, o que acontece? A gente não tem a gravidade, né? Que no piano de cauda o martelo bate de baixo para cima e retorna. No caso do piano vertical, ele não tem essa gravidade. Então a gente tem alguns recursos, como molas, tiras, né, de retorno para que esse martelo volte à posição inicial. Tá. Né? Toque mais uma vez, levado esse mecanismo. Tem uma mola aqui embaixo. Tudo isso em conjunto, trabalhando para que tenha essa precisão no som. Em relação às notas repetidas? Isso, ele vai ter uma limitação de repetição de notas. Aqui a gente está num piano vertical de muita qualidade, né? Ele já não é um piano iniciante. Deixa eu experimentar. À vontade. Não falha muita nota, não. Ele é ótimo. Não é uma questão. Ele não vai falhar. A questão não é essa, mas ele vai ter uma limitação em relação ao de cauda. Entendi. A limitação fica em torno, assim, enquanto de cauda você tem a possibilidade de até 15 notas por segundo, no vertical você tem uma média de 8 por segundo. Entendi. Ele tem uma resposta excelente. Sim, a resposta é maravilhosa. É mais essa questão da repetição, que às vezes, né, um pianista de altíssima performance vai precisar tocar uma peça que demanda uma técnica específica, né? Então, seria só nessa questão, mas na grande maioria ele vai atender também, principalmente quando a gente fala de um piano. Esse não é um piano de entrada mais, né? Esse modelo já é um modelo mais... que entrega mais, né? Então, a gente tem mais uma sonoridade maravilhosa. Eu vou tocar um trechinho no Chopin. Uma sonoridade linda, linda, linda. Esse é um piano que até ele, mesmo em salas maiores, mesmo ele sendo vertical, ele comporta, né, ambientes maiores. Bem, quero agora que você fale um pouquinho sobre o piano de cauda. Sim. Tá? Sobre o mecanismo, né? Vamos começar com o mecanismo que já está aqui. Sim. Né? Aline, é impressionante como fica claro mesmo a questão da gravidade mesmo do martelo, né? Sim. Em relação a esse aqui. Sim, né? É como se a gente fizesse um corte aqui no piano para a gente poder enxergar por dentro. É exatamente isso, né? Então, aqui você vai ver a diferença, você vê que o piano vertical ele tem até mais, né, mais materiais do que o mecanismo de cauda, justamente por essa questão da gravidade. Então aqui, ó, a mesma alavanca, né, a gangorrinha aqui da tecla, que eu vou apertar, e ela vai lá para cima. E aqui, né, onde está a corda, o abafador, na hora que eu toco, o abafador vai levantar, né, voltei. E a questão da repetição, né, o piano de cauda, a tecla não precisa esperar o martelo voltar totalmente para que eu toque de novo. Então ela tem, né, você tem muito mais repetição, esse é o motivo, né? Então, comparando o abafador aqui do de cauda e o abafador do piano vertical, né? A posição da corda na vertical, aqui na horizontal, né? E aqui tá a ação do martelo. Impressionante.
E a gente sente isso na mão, a diferença do Sim. toque num piano de armário e num piano de cauda. Sim, A gente sente, é como se... Eu não sei se é uma determinada vibração, Aline, no piano de cauda. Acho que tem a ver mesmo com essa na gravidade, verdade, né? a gente sente até uma facilidade maior, né, Isso. no toque do piano de cauda. E a questão da vibração, a gente tem que pensar que o piano, não só, né, o tampo harmônico e as cordas, mas todo o móvel do piano, ele ressoa para, né, distribuir esse som e a gente sente de fato essa vibração. Né? E antes da gente de fato mostrar o piano de cauda, né, gostaria que a gente falasse também sobre os teclados eletrônicos, que hoje existe uma diversidade muito grande e de possibilidades de tamanho, de formatos. Sim. Porque o nosso telespectador muitas vezes confunde, ele não sabe a diferença entre o piano e um teclado eletrônico. E também na sua loja nós temos tudo. Então nós vamos mostrar um pouquinho também Sim. destes teclados. Na verdade, assim, teclado mesmo, né? A gente já estaria num outro campo, porque o teclado ele pode ter menos teclas, né? A gente pode ter um teclado lá de 5 oitavas, né? Quando a gente pensa em oitava, que é esse grupinho de 5 pretas, né? Então ele, né, seria bem menor do que o piano. As teclas, elas são leves, então você encosta na tecla e o som já sai. Então o teclado, ele é um instrumento muito legal para se divertir, versátil, para estudar harmonia, para carregar, mas ele não vai te dar a técnica correta do piano, né? Justamente por essas questões dele, né? Do que ele foi proposto, né? Para que ele foi criado. Já o piano digital, ele foi criado para substituir um piano acústico. Então, o piano digital ele vai ter as 88 teclas, ele vai ter peso nas teclas, uma simulação, né? Quanto mais sofisticado o piano digital, aí você vai ter uma simulação mais real de um piano acústico, né? E também o sampleamento, a qualidade do som, e inclusive dos pedais, né? No caso do piano digital, ele até vai simular o piano de cauda, né? Inclusive os pedais e o toque, a sensação, né, que ele se propõe é essa. Né? Então a gente tem inúmeros. E dentro do piano digital, a gente também vai ter um piano digital portátil, né, que ele se parece com o teclado, mas ele vai ter as teclas pesadas, vai ter as 88 teclas. Só que se você está estudando um piano, não justifica ir para o teclado. Sim, né? verdade. Porque o piano digital é que vai fazer com que você estude da maneira correta. Né? Sim, verdade. Então vamos lá, né? Aline, esse então é um piano digital. Sim. Como que sim, parece mesmo um piano de armário. Sim, ele é um piano digital com móvel, né? Sim. Dentro desses pianos digitais com móvel, a gente tem móveis menores, móveis maiores, mas ele possibilita a pessoa ter um instrumento de qualidade sem necessariamente ser um piano acústico. Você tem, né, a funcionalidade de fechar o piano. Que lindo. Né, o banquinho combinando os 3 pedais que simulam o pedal do piano de cauda e a praticidade de poder tocar com fone de ouvido e não precisar de afinar. Né? Tem um piano que você nunca vai precisar de afinar. E você me falou que esse, inclusive, tem até Bluetooth, né? O que possibilita você ligar uma plataforma e tocar junto, né? Tocar junto, você conecta os aplicativos, por exemplo, né? Que você lê partitura, estuda, tem uns aplicativos de estudo super interessantes que você usa com o tablet. Então, estão ficando cada vez mais sofisticados. Esse é um modelo de alto nível, né? Dos pianos digitais com móvel. E a sonoridade dele também em resposta, experimenta. Eu vou experimentar, tô amando poder experimentar tantos pianos, né? Que maravilha, Aline, que maravilha. Que resposta, né, que ele tem à mão. Fantástico. E também temos o teclado, que não tem esse móvel. Sim, que são os pianos digitais portáteis, né? Que a pessoa, eu quero comprar um piano mais básico que tem, meu filho está começando a estudar, não quero investir muito. E para o público também que toca em casamento, ou vai levar para tocar na igreja, para as a igreja não tem também. piano. Sim. Então ele tem essa versatilidade, né? Tá, vamos conhecer também. Sim.
Aline, então esse é o piano digital. Isso, um piano digital portátil, né? Você tocou agora num piano digital com móvel. Esse é um portátil, para a pessoa que precisa carregar, né? Aqui ele tá nesse solto, móvel, né? mas a gente pode colocar em qualquer suporte. Inclusive aquele suporte em X, né? Sim, Que às vezes a gente... sim, porque ele, né, ele é feito para esse fim, mas também já possibilita que você estude a técnica correta, como a gente falou, né? O teclado, ele não tem essa possibilidade, porque a tecla não tem peso, você tem um espaço menor, Extensão né? bem menor, Você não tem a extensão completa. E aqui você tem a extensão completa, você tem o peso das teclas. Experimenta isso. Ah, sim. O que eu tô gostando do bate-papo é só experimentando esses pianos maravilhosos. Que maravilha! Realmente, a tecla pesada, a resposta muito boa, o conforto dos pedais também, né, Aline? Sim, sim. Isso tudo influencia no estudo, né? No estudo e na performance. Sim. Então, por isso que é interessante a gente sempre procurar um instrumento de qualidade. Né? Aline, e a pergunta de ouro? Ganhei um piano do meu bisavô. Estou tão feliz. Como que é isso? Isso acontece, né? Às vezes a pessoa ganha um piano antigo ou até acha um piano antigo em algum lugar e acha que é uma oportunidade, né? Mas é um piano, como a gente viu no mecanismo, né? Ele tem muitas partes que vão se deteriorar com o tempo. Sim. Normal, de uso. Né? E um piano muito antigo geralmente não é um bom negócio, porque além de você não conseguir tocar muitas vezes, né? Às vezes ele não vai segurar a afinação, vai ter outros problemas. Se você pensar em restaurar aquele piano, ele vai ser mais caro do que você comprar um piano novo. Então, né, isso tudo tem que olhar com muito cuidado. Vale muito mais a pena, eu não quero investir muito. Então, vamos para um piano portátil, que é mais em conta, e depois ir para um acústico para que não caia numa armadilha. Sim, ainda mais que hoje as placas de som trazem sons de pianos de cauda maravilhosos, né? Aline, então agora nós vamos para o piano de cauda, que de fato é uma maravilha. Sim, é a beleza sonora e visual, né? Ele enfeita qualquer ambiente. E aqui dá pra gente visualizar bem o que nós falamos lá no início sobre o mecanismo, né? Aqui os abafadores, as cordas, né, posicionadas na horizontal, os martelos que vêm lá de baixo para bater nessas cordas. Enfim, aqui a gente consegue ter uma visão mais ampla mesmo do que é a parte interna do piano, né? Inclusive, Alina, só para as pessoas saberem, a totalização da tração das cordas nessa peça de aço chega um piano a de cauda, ele pode chegar a suportar mais de 20 toneladas de tensão. Uau, é impressionante. Por isso essa chapa, né, de aço aqui, né, e aqui logo abaixo a gente tem o tampo harmônico que dá para visualizar, mas eles são projetados para suportar essas tensões. Sim. E nesse conjunto todo, né, o móvel também faz parte, né, da sonoridade do piano, tudo aqui contribuindo, trabalhando de forma harmônica. Quanto maior a cauda, maior a sonoridade e também os harmônicos, né? Isso, maior a projeção, né? Principalmente quando a gente fala dos graves, a gente sente muito, né, quando um piano é maior, a cauda é maior, então a gente consegue sentir essa diferença principalmente nos graves. E também é importante aqui a gente falar sobre os pedais, né? Sim, Eu vou apertar o pedal de sustain. Os abafadores levantam, né? Isso. Exatamente. Como lá a gente viu que, né, os abafadores saíam também das cordas, né? Aqui da mesma maneira a gente vê eles levantando. E vou apertar o na corda, que é o primeiro pedal do lado esquerdo. Isso. E aqui dá pra gente entender porque ele tem esse nome, né? Quando a gente aperta o na corda, o teclado se desloca. Aperta, por favor, Patrícia. Então ele dá uma leve deslocada. E onde o martelo... Marcar com o meu dedo aqui, ó. Isso. Desloca, ó. Onde o martelo batia em duas cordas, ele passa a bater em uma, né? Então ele tem esse som para que você tenha essa mudança de timbre e também o controle para fazer uma passagem pianíssima. E normalmente os concertos, os grandes concertos nos teatros, eles são realizados com piano de cauda. Sim.
Até para essa projeção, né? Sim. Realmente E essa a parte pro tampa, palco. essa tampa não é só beleza, né, Aline? É justamente Ótima para... pergunta. Por exemplo, quem tem um piano de cauda em casa e está estudando, geralmente estuda com a tampa toda abaixada, né? Que você diminui um pouco o volume sonoro, vamos dizer assim. Mas no teatro, por isso até que a gente sempre vê quando está assistindo um concerto, né? Essa parte fica para o público, Sim. para a plateia, que é a projeção de onde sai, né? Todo esse som maravilhoso do piano. Sim, Aline, quero agradecer demais tudo que você falou sobre os pianos, sobre os teclados, como que isso é importante. E eu tenho certeza que o nosso telespectador agora, ele vai poder avaliar, né, inclusive o que será útil para ele. Sim. Mas, se você não se importar, eu quero aproveitar um pouquinho esse Com piano prazer. e tocar. Muito obrigada pela visita também. Volte Obrigada. sempre. Volto sempre. Amo sua loja. No nosso programa, nunca pode faltar a pauta curiosa, essa pílula de conhecimento para você. A relação entre texto e música é uma das mais antigas e potentes formas de expressão artística da humanidade. Desde os cantos litúrgicos medievais até as grandes óperas, canções populares e canções de concerto, a união da palavra com o som cria uma linguagem ampliada, onde emoção e significado caminham juntos. O texto fornece conteúdo semântico, estrutura narrativa e elementos poéticos. A música, por sua vez, potencializa a palavra, intensificando suas cores, ritmos e intenções. A música molda o tempo da palavra, impõe pausas, destaca sílabas, cria atmosferas. Para o intérprete, compreender essa relação é essencial. É preciso ler o texto como poesia, analisar sua métrica, seu conteúdo simbólico, sua emoção, e então dar vida sonora com autenticidade e intenção. Música é vida. Gilson, muito obrigada por essa música linda que encheu o nosso coração. Que Deus te abençoe muito. Encerrando agora o nosso programa, convido você para ter um momento de oração. Senhor é tudo em nossa vida e nós, com Ele, estamos certos da vitória, do amor e da paz. Feche os seus olhos e vamos orar juntos?